Welcome to a festa que virou enterro. Aqui quem fala é um viado, então pega a pipoca, a violência moral e vem nessa. Para, eu sou tímido. Ai, meu Deus, acalma ele. Eu odeio coisa feia, bicha. Nós trouxemos pro senhor. Por favor de abrir presente meu. Eu fiz uma vaquinha. A gente não pode prezar presente de gente humilde, mas é que ela é tão cafona, essa mulher. Sobreviventes e comerciantes locais que dão gentilmente uma quantia bem expressa para fretar um ônibus para defender a morte lá em Brasília, no Sem Filtro de hoje. Eu deixo em aberto para você colocar nos comentários o arroba daquela pessoa maravilhosa que você conheça, que faça literatura, artes ou afins, né? Bora valorizar essa pessoa em vida? Resolvi trazer luz para determinadas coisas que acabam às vezes matando as pessoas aos poucos. Podem parecer coisas mínimas, mas que se somadas com outras coisas, acabam gerando um turbilhão gigantesco. Eu acho que flor eu gosto. Eu dou pra você. Você me dá? Você tem ódio de flor por quê, Dercy? Porque pra que eu quero flor? Daqui a pouco fede, é defunto, cara. Sobre as coisas mínimas que eu disse antes, eu acho que as que mais me surpreendem são aquelas que são atreladas a aspectos sociológicos. Eu estou falando das instituições sociais. E junto com essas instituições sociais, logicamente, os seus manuais ou os seus regulamentos de boa conduta, né? Bring back my girls. Pick myself up, don't go under this head. Don't forget what my mama said. People talking since the beginning of the time. Let they pay your bills, spend their bitches on mine. And if I fly, or if I fall, at least I can say I gave it all. And if I fly, or if I fall, I'm on my way. Eu passei a minha vida inteira me sentindo muito tímido ou internalizando para mim essa ideia. Eu acho que é mais fácil falar assim, de que eu deveria ser uma pessoa fechada, que eu deveria ser uma pessoa quieta, que eu deveria ser... internalizar essas coisas, sabe? E eu fui assim até bom pouco tempo atrás. Eu acho que hoje, com os meus 28 anos, eu consigo perceber que muito desse surto coletivo que eu vivi vem dessas instituições sociais que elas cortavam alguma coisa de mim. A primeira coisa foi a escola, que acho que é a primeira instituição social que às vezes, pelo menos os jovens da década de 90 até ali metade dos anos 2000 ainda acho que sofreram um pouco com isso. E ainda tem alguns locais que sofrem com isso sim, mas que me cortou bastante, que me moldou bastante meu ambiente escolar. Eu acho que a escola que eu vejo hoje em dia é uma escola um pouco mais aberta. Eu não estou dizendo que a escola é totalmente aberta a determinadas ideias, né? Mas ela é muito mais aberta do que, por exemplo, na minha época de 1999, porque eu entrei na pré-escola para ser alfabetizado em 1999, na virada do século. E eu me lembro que desde que eu entrei lá na alfabetização, eu era ensinado como que eu deveria me portar, eu era ensinado quais comportamentos eram mais adequados para determinadas situações, e não era só ensinado pela minha professora, eu era ensinado por todos os meus colegas que determinados comportamentos, como virar a mão, me fazia ser um viadinho, então eu não poderia ser um viadinho. Eu sou da época da catequese também, que ainda tem catequese, mas na minha época a catequese, para quem não sabe que a catequese é uma espécie de uma escola também, só que é mais relacionada à instituição da Igreja Católica, é lá que a gente aprende, por exemplo, os ensinamentos da Bíblia e todos os preceitos e as coisas da religião católica cristã, né? Era muito comum, por exemplo, naquela época a gente ver as nossas confraternizações, as nossas festas, amigo secreto, todas aquelas coisas onde o menino tinha que levar o refrigerante, a menina tinha que levar o salgado, o doce, e era assim que se fazia. Imagina como ficava a cabeça de uma criança como eu, que não consigo me sentir um menino, não consigo me sentir uma menina, e
é uma coisa mínima, se você for pensar. Uma coisa que, às vezes, falam sobre essa tal questão de ideologia de gênero, é uma coisa mínima. Só que, somada com todas as outras coisas, conforme você vai crescendo e você vai percebendo que você não habita esses mundos, que você não está predisposto a uma coisa ou outra, você acaba se sentindo perdido. E naquela época, né, a gente não tinha nem essa questão da discussão do que era gênero, porque gênero não era uma coisa que podia ser questionada, era uma coisa biológica, era um determinismo biológico. Apesar de a gente saber lá atrás já isso, no século XX, com vários estudos e afins, a gente vem ter essa discussão agora, por agora, que gênero é uma construção social, que você se constrói como homem, que você se constrói como uma mulher, mas que você não tem, por uma questão do seu órgão sexual, isso determinar alguma coisa para você. Eu acho que essas duas instituições foram uma das principais seguidas da minha família, que me cortaram em muitas coisas no meu período de criança e de adolescente e que eu estava em construção. Então, eu vejo dos meus 20 até os meus 24, por aí, 4 anos de um caos generalizado na minha vida e que só depois de eu entender o caos, externalizar esse caos na forma do meu ser humano, é que eu fui compreender que eu precisava daquelas coisas que as instituições tanto me cortaram. Há tempos atrás que tem aquela polêmica que a Sandy falou sobre ter prazer no sexo anal. Aquilo virou o escarcéu, porque uma mulher casada, uma mulher cis, uma cantora e todas as coisas mais, falando abertamente sobre ter prazer no sexo anal. E a gente sabe que o cu é uma coisa intocada nesse país, não é? Todo mundo toca, todo mundo dá, mas você não pode colocar o cu na boca. Isso é impressionante. O cu, ele é ofensivo porque o cu é uma coisa que não pode ter o controle do Estado, não pode ter o controle de determinadas instituições. E o cu é uma coisa que acaba sendo um tabu gigantesco porque ele não é, por exemplo, alguma coisa para reprodução. Então, você ter sexo anal de alguma forma é você pensar em algum ato revolucionário, porque você está se permitindo ter prazer sexual numa coisa que algumas instituições vão falar, por exemplo, que é pecado. É muita mão para pouca virada e eu continuo aqui sendo tudo e também nada, bem vinhada. Como diria Paulo Gustavo, eu quero ser viado para sempre. Ok? E quero ser viado, quero continuar aqui falando sobre o cu, sobre a Sandy, de novo falando sobre a Sandy aqui no final de programa, só que dessa vez foi mais por questão do sexo anal, né?